Muito boa noite a todos. Meu nome é, para quem não me conhece, Maurício de Carvalho Góes, e vamos conversar neste semestre sobre prática do trabalho. Alguns aqui já me conhecem, vejo alguns conhecidos, Cassiele, Aval, alguns que já tive o prazer de conhecer no semestre passado em Direito Coletivo, e agora vamos conversar na prática trabalhista. Tudo bom, Val? Bom, eu coloquei para vocês já adiantando as formas de contato. Quem precisar falar comigo pode usar o e-mail tanto da PUC como o e-mail do escritório, e também no Instagram, onde eu utilizo muito para divulgar, seja os meus livros, seja artigo, seja eventos que eu participo. Então, vocês fiquem à vontade para me acionar lá. Se possível, quem puder ligar a câmera, é bom para todos nós, para mim principalmente. Estou solito aqui no escritório, é bom a companhia de vocês. Pessoal, nossa conversa de hoje se divide em duas partes. Duas partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre questões administrativas da disciplina de prática do trabalho, para que todos vocês estejam completamente inteirados da sistemática, avaliação, como vai funcionar e o que será tratado. No segundo momento, nós já vamos iniciar a preparação da aula que vem, porque a quinta-feira que vem nós já vamos entrar direto na elaboração da petição inicial, que constitui aqui essa elaboração e essa discussão de casos práticos, constitui o objetivo principal da nossa disciplina. De todo modo, eu vou falar ao longo da exposição algumas coisas sobre isso também. Então, antes da gente analisar o Moodle, eu vou colocar, isso foi a pedido de alguns alunos e até a pedido da coordenação da PUC, embora eu esteja há 11 anos na PUC e 17 anos na docência, eu acho que é até importante, que foi salientado em algumas das nossas reuniões de professores, que alguns alunos até sentem falta de que o professor se apresente. E eu nunca dei muita bola para essa questão de currículo, enfim, pode me acionar lá no LinkedIn, tal. Não dou muita bola para isso. Mas, de qualquer maneira, já foi salientado e se pediu que a gente fizesse uma apresentação das nossas qualificações. O que não quer, qualificação não significa qualidade, mas, de qualquer maneira, então, rapidamente vou me apresentar para quem não me conhece. Sou advogado trabalhista, sou sócio trabalhista aqui do escritório Tosini Freire. Tenho doutorado, mestrado, sou especialista em Direito do Trabalho e dou aula na URGS, dou aula na PUC, na URGS na pós-graduação, na PUC graduação e pós, e na Unicinos Porto Alegre eu trabalho disciplinas de Direito do Trabalho no mestrado profissional. Também faço parte da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho e tem ali o meu currículo Lattes para quem queira, de alguma forma, consultar. Feito isso, então, vamos para o que interessa. Eu estruturei para vocês, turma 189, eu estruturei para vocês o Moodle dessa maneira. Um primeiro tópico, tentei ser o mais objetivo e claro possível, de avaliações e datas. No segundo, o nosso link recorrente. No terceiro, o plano de ensino, que leremos a seguir. E a aula do dia 4, hoje, que eu já trouxe aqui alguns materiais, já vi que um deles está incompleto, para revisão, se assim vocês entenderem necessário. Mas, de qualquer maneira, o que eu vou iniciar vai numa tela, como se fosse um quadro, e, posteriormente, até amanhã, eu vou colocar no Moodle o material que nós vamos utilizar. Razão pela qual, não se preocupem, porque além da gravação que vai para o YouTube, eu coloco o material do que nós conversamos
O que nós produziremos aqui vai para o material lá, para o Moodle. Então é isto. Colegas, então vamos. Felipe, Paludo, seja bem-vindo. Vamos. Obrigado, professor. Valeu. Vamos, então, dar uma olhadinha no nosso plano de ensino. Eu fiz questão de colocar a avaliação já para deixar claro aqui que a avaliação não tem nenhum complicador. Não tem o objetivo de reprovar ninguém. Já adianto que o objetivo da disciplina aqui, ainda mais em condições excepcionais que estamos atravessando, ainda hoje comentava com uma das minhas equipes aqui do escritório, fazendo uma reunião online. Nós somos aqui no escritório 110 pessoas, da minha equipe trabalhista, meu sócio e eu coordenamos 25 pessoas, e hoje ainda falamos que ontem completou aqui no escritório exatos 1 ano de trabalho home office, com exceção de mim e de uma outra pessoa que veio trabalhar, o pessoal está em absoluto regime telepresencial. E vocês da mesma maneira. É difícil para todos, então eu não tenho pretensão nenhuma de complicar, e vocês vão ver isso na estrutura proposta para a avaliação. Bueno, nós temos então um G1, que é a entrega de 2 peças processuais digitadas valendo 5 cada uma. Nós, ao longo do nosso semestre, muito provavelmente faremos uma inicial, uma contestação, um RO, recurso ordinário, e um recurso de revista. Muito provavelmente não teremos condições de fazer outras peças. Falaremos, mas não faremos, porque ao propor as outras 4 peças, eu demorarei fazendo as 4 peças. E depois vocês vão entender isto que estou falando. Portanto, fiquem sabendo que na G1, no dia da G1, vocês me entregarão, numa sala de entrega que será criada, 2 peças digitadas, feitas individualmente, cujos casos serão depositados no Moodle 3 dias corridos antes da data da entrega. E esses casos que eu vou colocar para vocês vão tratar de uma dessas 4 peças. E, portanto, vocês vão me entregar 2 peças valendo 5 cada uma. Essa será a nossa avaliação. Os casos das peças estarão disponíveis no Moodle 3 dias corridos antes da entrega. Vocês já perceberam com outros professores que esta é uma norma criada este semestre, ou modificada neste semestre, pela Pró-Reitoria de Graduação. A nossa prova especial é a mesma coisa, para aquele colega que tiver uma dificuldade de não conseguir cumprir, e o G2 complica um pouquinho mais. Não é costume, nesses últimos 2 semestres, que foram telepresenciais, não é costume ter muita gente em G2, mas o pessoal fica por quê? E aqui não é um julgamento da minha parte, mas acontece por problemas, por essa divisão de telepresencial, com a casa, com afazeres da casa, com questões familiares e profissionais que nós estamos experimentando, porque quem acha que teletrabalho e home office é a mesma coisa precisa estudar, porque não é. E por essa razão nós fomos forçados a fazer esse teletrabalho, fomos forçados a fazer um home office, e vocês estão compartilhando isso também, então é muito difícil. Então o que aconteceu? Eu notei, percebi que alguns colegas acabaram abandonando a disciplina. E aí apareceram perdidos naturalmente e acabaram indo para o G2. Então, se alguém for para o G2, sem problema algum, mas vai ter que dar uma trabalhada mais forte. E aí, então, a G2 serão 5 peças processuais, valendo 2 pontos cada uma. E aí as peças também serão disponíveis e haverá uma sala de entrega. Data das avaliações. O G1 é 1º, a especial é 8 e o G2 é 15 de julho.
não coloco aula de recuperação ou aula de esclarecimento, tirar dúvidas, porque não funciona, ninguém aparece e eu estou sempre disponível para tirar dúvidas, então não há necessidade disso. Aqui, eu já vou fazer um reparo de ofício, que constou 5 dias, inclusive no plano está assim, mas não é, é 3. E aqui tem uma regra, que foi também estabelecida pela Pró-Reitoria da Universidade, dos prazos que vocês têm para recorrer das notas. Em 11 anos de PUC, eu tive um pedido de reconsideração de nota. E o pedido de reconsideração de nota foi porque a pessoa tirou 9 e queria 10 por causa da Láurea. Só por isso. Então, assim, eu não complico a vida de ninguém. O meu objetivo aqui é que vocês tirem alguma coisa de importante, porque eu, sinceramente, acho que quem selecionará vocês é o mercado de trabalho. E aí, falando especificamente da minha área, o que busco aqui é dar o mínimo de preparação para quem seguirá. Caroline está aí, Cassiele, a Val, sabem mais ou menos como eu trabalho. Tirem, por favor, agora, fiquem à vontade para vocês me questionarem acerca da forma de avaliação. Fiquem à vontade. Colegas, alguma dúvida? As peças, professor, elas são entregues individualmente ou é em grupo? Ou dupla? Enfim. Quem pergunta? Daniela. Oi, Daniela. Tudo bom? Tudo Daniela, individualmente. Até no semestre passado, Daniela, eu tinha feito em grupo. E notei que isso gerou uma certa confusão e também me atrapalhou. Então, mas também me atrapalhou e eu faço minha culpa porque eu não estava usando a sala de entrega, eu estava usando um e-mail. E o e-mail também acabou gerando confusão para todo mundo. Deu um pouco mais de trabalho. Então, eu vou criar a sala de entrega. Razão pela qual, como eu facilitei, entre aspas, um pouco a forma de avaliação nesse sentido, a avaliação fica individual. Tá bem, professor, tranquilo. Joia. Obrigada. Nada. Só... Oi. Pronto. Eu ia até questionar isso agora, porque eu fui sua aluna em coletivo e eu lembro que semestre passado a gente fez as entregas tudo pelo e-mail. Então, dessa vez, não vai ser por lá, vai ser pelo próprio Moodle, isso? Exatamente. Quem é que está falando? Porque deixa eu tirar aqui do... Eu, Carol. Caroline, Oi, Carol. isso. Tudo bem? Isso. Tudo bom, Carol? Sim. Eu vou... Porque aquele sistema de e-mail, até para o coletivo, funcionou. Mas para a prática, tinha peças para entregar, não deu muito certo. Então, eu resolvi, Carol, e até aperfeiçoei o meu manejo no Moodle e também conversando com alguns alunos, a sala de entrega. Eu nunca usei sala de entrega nas aulas presenciais porque, claro, fazia prova e eu nunca fiz trabalho, sempre fazia prova. Mas alguns colegas já há muitos anos usam a sala de entrega. E aí, quando eu me vi na questão de participar e manejar o formato do Zoom e a utilização mais recorrente do Moodle, eu tava represando um pouco esse uso, resistindo um pouco. Mas agora vi que a sala de entrega, a maioria dos professores utiliza e, para facilitar a vida de vocês, eu vou entrar na mesma linha. Professor, Valéria. Oi, Val. Vai ser em PDF ou tem que ser em Word? Para mim é indiferente. Para mim é indiferente. Se tu quiser colocar em PDF, Word, para mim é indiferente porque eu vou entrar, vou olhar a peça, enfim. Eu não vou mexer na peça, não vou fazer observações. Então, assim, para mim é o que ficar mais conveniente para ti. Valeu. Que mais, gente? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Pessoal que chegou agora, seja bem-vindo. Maurício, meu nome. E nós estamos falando do primeiro tópico do Moodle que coloquei ali sobre avaliação, exatamente para chamar atenção
para não esquecerem das datas e também de como funciona. Nenhuma dúvida? Bom, vamos abrir o plano de ensino, fazer uma leitura rápida do plano de ensino. Vocês enxergam o plano? Me avisem se vocês estão enxergando o plano. Sim, professor. Sim, sim. Perfeito. Então vamos lá. Aqui estão meus e-mails que eu mandei no chat para vocês. A ementa, ela tem ligação com o direito processual do trabalho e eu vou tentar fazer aqui um link com a prática. E aí eu junto 2 com o 3. Aqui, como disse a Carol, a Val, outros alunos aqui, já foram meus alunos, sabem. Eu tenho até uma obsessão muitas vezes por não buscar cumprir o cronograma. O meu objetivo é trazer pontos práticos. Eu vou trazer aqui as principais peças, mas eu vou discutir que situações práticas. E se daqui a pouco a Elisa, a Eduarda, dizem assim, Maurício, aconteceu tal situação comigo, eu trabalho no escritório, houve tal ponto numa audiência de instrução, houve uma instrução contradita, o juiz decretou a nulidade, não há recurso de decisão interlocutória, mas tem uma exceção na súmula 214. Por gentileza, tu poderias revisar para mim? Poderia, sem problema nenhum. E, independentemente de que talvez algum outro se incomode porque já conhece a prática, eu vou parar, vou abrir o parênteses e vou sim falar das questões práticas, ainda que isto represente uma revisão de processo do trabalho. Desculpa, pessoal. E aqui um entendimento meu. Até eu vou tirar aqui para que quem puder ligar a câmera eu possa olhar todo mundo, para não ficar solito aqui. Desculpa, para mim não existe direito do trabalho, não existe direito coletivo e não existe processo do trabalho. Direito do trabalho é um só. E ele está sempre interligado. Eu sempre digo que numa prova da OAB, por exemplo, a peça é o que menos importa. O problema vai ser o recheio, né, Carol? Vai ser o direito material. Então, assim, aqueles que pensam em optar pela prova da OAB porque é mais fácil, não subestimem a prova, porque a prova ela é muito prática. Baixem a cabeça e entendam que vocês precisam estudar, cuidar terminologias, ler a CLT com os olhos de 43, de 39, porque ela se inspirou no CPC de 39, com o olhar de 43, com o CPC, com a Lei de Execuções Fiscais, com súmulas, com OJs e com a prática. Porque tem muita coisa que a prova cobra e que não está escrito no índice remissivo. Cuidado. E eu vou trazendo ao longo da conversa isso para vocês. Certo? Voltamos para o plano. Esse é o objetivo. E que vocês tirem alguma coisa de importante para cá. Daqui. Perdão. Alguma dúvida? Todos estão aí? Vamos lá. Carol, me ajuda a dar uma lida nesse item 4 aqui. Se tu puderes e não te importares, tu leia para mim cada item, tu leia o item, e eu dou um comentário, faço um comentário rápido. Só que eu aviso a todos que estão nos acompanhando que, atenção, a aula começou. Ah, mas não é depois do plano de ensino? Não. Para mim, a aula, a revisão, a discussão começa nesse item 4. O resto, para mim, é perfumaria. Carol. Então, começa do ponto 4, é isso? Isso ali, no número 1. Tá. Número 1, petição inicial, procedimento ordinário e sumaríssimo. Primeira coisa que nós temos que vincular é a petição inicial, na verdade, o seu nome na CLT não existe. Ninguém vai encontrar a palavra petição inicial. Vai encontrar reclamação trabalhista, que pode ser escrita e pode ser verbal. O procedimento ordinário é toda causa
com valores acima de 40 salários mínimos, e o sumaríssimo é quando ele tem que ser rapidíssimo. E então ele tem características diferentes. É o mesmo processo, mas diferente, com causas até 40 salários mínimos. Não faremos o do sumaríssimo, faremos o do ordinário. E vocês vão ver que vai acabar sendo a mesma coisa. Depois da reforma, se tornaram praticamente a mesma petição inicial. Alguma dúvida sobre petição inicial, reclamação escrita e verbal? Toca a ficha, Carol. Ponto 2, contestação e reconvenção. Palavra contestação veio depois da reforma, mas tecnicamente não tem uma linha na CLT que explique como se faz uma contestação. Obviamente, o artigo 769 da CLT remete para o CPC a partir do 335 ou 355, peço desculpa porque nesse horário falha a memória, do CPC, para fazer a contestação e a reconvenção. Mas não faremos a reconvenção. E lembrando, no processo do trabalho, a previsão original é de defesa oral de 20 minutos. E não vem alguém aqui querer me dizer que isso está fora da moda ou na prática não se aplica. Eu, ao longo dos anos, fiz defesas orais e hoje, se por acaso alguém me contrate o escritório e me diga a audiência daqui 2 horas e eu não tenho tempo para fazer a defesa escrita, o juiz é obrigado, sim, a admitir a minha defesa oral. Porque esta é a regra. Pode tocar, Carol. Ponto 3, embargos de declaração. Os embargos de declaração, na prática, acabam não sendo recurso, porque eu não reformo decisão com embargos de declaração. Tá, mas Maurício, então embargos de declaração é diferente do CPC. Tem uma diferença do embargos de declaração do processo do trabalho com o processo civil. Os embargos de declaração do processo do trabalho e do processo penal autorizam o juiz a modificar a sua decisão. Modificar no sentido de condenação ou não. Os embargos de declaração no processo do trabalho admite o efeito infringente na sua característica modificativa. No prazo de 5 dias, interrompendo o prazo do recurso subsequente, ele serve para omissão, contradição, obscuridade. Não serve para recorrer. E também tem a função no tribunal, quando do TRT para o TST, a função de pré-questionamento, que eu vou tentar explicar mais para frente com um exemplo. E na Justiça do Trabalho, considerando que o processo de trabalho tem natureza alimentar, ele precisa ser rápido e a celeridade acaba sendo um princípio específico, um princípio próprio, ainda que princípio geral de processo. No processo de trabalho, há muita aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. Cuidado com isso. Alguma dúvida? Luciana, tens alguma dúvida? Não? Não. Luciana, está com o microfone aberto? Não? Tem alguma dúvida? Desculpa. Beleza. Não. Beleza. Carol? Ponto 4, recurso ordinário. É a nossa apelação, onde a doutora Eduardo Vieira vai atacar a sentença e é onde a advogada Eduarda Vieira vai ali buscar reformar a sentença quanto perícia, documentos, depoimento e testemunha, nulidades, questões de direito, tudo deve ser levado ali, porque eu não tenho como fazer prova, eu não tenho como instruir em sede recursal. Por isso que eu digo que quando vai para o tribunal, eu devolvo a matéria, porque ela vai para a apreciação daquilo que está lá embaixo. Salvo documento novo, isso é exceção. Isso é exceção. Eu não mexo mais naquilo do estado do processo em que está. E aí vejam que eu não estou falando muito diferente de como é o processo do processo civil. Porque ele segue a mesma espinha dorsal.
E aí, Carol? Ponto 5, recurso de revista. O recurso de revista é o nosso especial extraordinário. Por quê? Porque do TRT para o TST não cabe especial e nem extraordinário. E uma das hipóteses é essa. E tanto o RO como o RR, eles são interpostos no prazo de 8 dias. Ah, Góes, mas tu estás revisando o que já vimos. Sim, estou revisando o que vocês já viram. Exatamente. Eu acho isso importante. Ponto 6, embargos do TST. É um dos últimos recursos, se não o último. Cabe extraordinário para o STF, mas é um embargo de divergência entre turmas do TST, no prazo de 8 dias. E aí, meus amigos, até hoje eu respondi para um cliente, olha, chegando aí, o processo começa a receber extremunção. Tem que começar a pensar em acordo. Tem que começar em parar porque a correção monetária e os juros estão correndo. Porque já é no TST, no prazo de 8 dias dentro do TST. 7, Carol. Embargos à execução. Os embargos de execução, quem faz é só a reclamada. No prazo de 5 dias, para atacar a sentença de liquidação. 5 dias da garantia do juízo. Só que embargos à execução não é recurso, é meio de defesa na execução. E aí, da decisão que julgar os embargos, cabe o número 8, o agravo de petição. E adivinhem o prazo? 8 dias, que será julgado pelo TRT. O recurso de agravo de petição é o único recurso cabível na execução. Por fim, senhorita Carol. Ponto 9, agravo de instrumento. O agravo de instrumento só serve para uma coisa no processo do trabalho: destrancar recurso denegado. E o seu prazo também é de 8 dias. Senhoras e senhores, a palavra está com vocês. Dúvidas? Mais ou menos a aula será assim. Aí a Val diz assim, bah, Maurício, me deu um branco aqui, não me lembro. Essa questão do pré-questionamento, tu pode dar uma explicada? Não só posso, como devo. Vou parar e vou explicar o pré-questionamento. O que mais, gente? Pois é, Góes, mas tu disseste que os embargos de execução é só da reclamada. E se o reclamante quer impugnar a sentença de liquidação? Boa. É outro instrumento. Boa. Pode falar? Óbvio que sim, posso, sem problema nenhum. Maurício, eu gostaria que tu fizesse uma revisão para nós, assim, um pouco do andamento de tudo isso dentro do processo. Tá bem? Deixa eu achar meu Moodle aqui. Tá no Moodle ali para vocês, ó. Tá no Moodle para vocês. Ah, mas tá meio confuso. Meio? Tá bem confuso. O processo de trabalho é confuso. O processo de trabalho é confuso. E esse é o problema, Carol. Ó. Aqui tem uma previsão na prática de audiência inicial e audiência de prosseguimento, com um pequeno porém. Isso aqui não está previsto na CLT, porque na CLT a audiência é una. Ah, tudo bem, Maurício, a audiência é una. Mas, pô, isso aí em 1943 não, querido. Não. As varas do trabalho em Porto Alegre, muitas têm pauta de audiência una. Eu já fiz audiência una em Belo Horizonte. Eu já fiz audiência una em São Paulo. E audiência Bahia, tudo una. Já fiz audiência no interior de Rondônia. Se eu falar iniciar o prosseguimento, o juiz me tira a corrida da sala.
a audiência una. Essa separação inicial e prosseguimento é um fruto da distorção prática. Só que a OAB tem horas que pergunta assim, tem horas que pergunta diferente. Vamos lá, senhoras e senhores. Mostrem as suas caras e suas vozes. Dúvidas? A aula será assim. Provocativa. Efeito bumerangue. Vai e volta. Estou falando de uma coisa e vou lá para a execução. Volto para a defesa. É isso. Professor. Quem me chama? Oi, professor. Não Oi, sei se você vai me Eduardo. ouvir. Eu entro através de 2 dispositivos. Eu uso meu computador e meu telefone também, porque meu computador não tem áudio, então é super difícil eu conseguir fazer com que as pessoas me escutem. Eu acho super interessante, assim, e super necessário utilizar esse esqueminha, porque eu tenho muita dificuldade em direito do trabalho e, consequentemente, acredito que eu vá encontrar alguma dificuldade em processo do trabalho. Eu realmente não consigo materializar as coisas e é bem complicado para mim. Através desse esquema, nossa, assim, eu sou super visual. Eu Que consigo legal. aprender desse modo. Então, se o senhor puder, assim, em outras oportunidades, trabalhar de novo com esse esquema, nossa, para mim vai ser de grande valia. Deixa eu te dizer uma coisa, Eduardo. Primeiro, assim, se tu tiver alguma dificuldade técnica, alguma coisa, tu me avisa, tá? A gente dá um jeito nisso. Não só pela gravação, mas, enfim, o que precisar e me avisa, me manda e-mail. Se tu tiver uma dificuldade também, querer dar matéria, a gente marca uma reunião, um Teams, alguma coisa. Te dou meu telefone também, não tem problema nenhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à questão do esquema. Eu faço bastante isso, tá? E tu vais ver, eu fiz semestre passado, a nossa aula eu abro o Word em branco e vou escrevendo e vou fazendo esquemas exatamente para ser visual. Mas dentro disso que tu falaste, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Estás enxergando bem aí? Eduardo, tu me ouve? Sim, sim. Ah, tá. Tu tá enxergando bem? Tô. Bom, isso aqui tá ali no Moodle para ti. Tu vai poder sempre abrir e eu abro, tu pode me lembrar, inclusive, o dia que eu não abrir, Maurício, volta para o esquema, sem problema. O que que eu Claro. fiz aqui? O que que eu fiz aqui? É óbvio que o processo ele vai enfrentar aqui variações, certo? O que que eu tentei fazer? Me aproximar daquilo que eu estou acostumado no dia a dia. Então, já que tu fizesse essa colocação, e eu volto a dizer, tu exemplificaste aquilo que eu falei. Para mim, o importante é isso. É alguém se manifestar e destacar alguma dificuldade e alguma pretensão para que eu possa auxiliar. Eduardo, vamos lá. Tu imaginas o seguinte, a Carol vai mover uma reclamação trabalhista contra a nossa querida Valéria. Ela distribui na vara, segue a seta. Ela distribui na vara do trabalho. Não esqueça que a competência territorial, e tem o material de revisão, se define pelo local da prestação do trabalho. Se a Beatriz trabalhou, no caso aqui a Carol é a reclamante, se a Carol trabalhou em Santana do Livramento, a reclamação será ajuizada em Santana do Livramento. Se ela trabalhou em Pelotas, ela vai ajuizar em Pelotas e assim por diante. Artigo 651 da CLT. Feito isso, Eduarda, tem aqui a notificação do reclamado. Esta palavra, ela é trazida pela CLT desde muito tempo. Ela, na verdade, é uma citação, mas se chama notificação. A forma de comunicação dos atos processuais é chamada de notificação. Tá me ouvindo aí, Eduarda? Bem? Tô sim, é que eu tô anotando enquanto o senhor fala. Eu tô anotando os Tá bem. artigos, depois eu me encontro na matéria. Beleza. Não, mas vai acompanhando comigo, eu vou. E tu vai me dizendo aí que eu tiver que parar.
O que que eu fiz? E aí eu vou parar o esquema aqui, Eduardo. O que que eu fiz? Aqui eu botei o que muito se faz porque tu não tem tempo de fazer audiência una. Às vezes não dá tempo de fazer audiência una. Às vezes não. É a regra. Numa justiça do trabalho como a do Rio Grande do Sul, que é abarrotada de processo, tu não tem tempo para fazer uma audiência una. A CLT, em 8 artigos, ela determina como deve funcionar a audiência. E esse é o processo. Então, deixa eu te mostrar. Como é que mais ou menos funciona? A Carol ajuizou, certo? Então, até deixa eu fazer uma coisa diferente. Fixa esse esquema aí, eu já volto para ele. Vou fazer uma coisa diferente agora. Espera aí. Agora vamos fazer uma coisa diferente. Ali é na prática. Se eu seguir a CLT, estão enxergando o documento em Word? Sim. Se eu seguir a CLT, o rito ordinário está previsto dos artigos 840 a 850. Olha aí, Eduardo. 10 artigos definem uma audiência. A parte cognitiva, a instrução está reduzida nisso aí. Vamos lá. Eu já vou voltar para o esquema. Mas antes lembre que aquele esquema é da prática. Vamos seguir pela CLT. Pela CLT é o seguinte. Artigo 845. As partes comparecem com as provas. Vou colocar assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Tanto com os documentos ou como com as testemunhas, independentemente da notificação. Artigo 846. O juiz abre a audiência e propõe a conciliação. Esses artigos estão umas lâminas ali embaixo de revisão. Tu não te preocupa, mas de qualquer maneira, eu sei que tu está anotando. Não havendo acordo, a reclamada terá 20 minutos para fazer sua defesa oral. Se quiser levar escrita, pode levar, aplica subsidiariamente o CPC, mas atenção, com o processo judicial eletrônico, com o PJE, eu tenho que protocolar até antes da audiência, se eu quiser fazer a defesa escrita, que é a contestação. Vou parar aqui para tu poder anotar. E a audiência está pegando. Pessoal, a audiência está pegando. O juiz me deu 20 minutos aqui e é assim. Doutora Caroline, doutora Val, possibilidade de acordo? Não tem. Cadê a defesa? E assim vai. Não tem moleza. Me avisa, Eduardo, quando eu posso continuar. Pode continuar, professor. Beleza. Daí, feita a defesa, já vamos ouvir as partes. Carol, para que eu ouço as partes? Qual é a função de ouvir? Depoimento das partes. Depoimento o reclamante reclamado, o que eles falaram não é prova. Mas por que eu ouço? Carol e colegas, por que eu ouço as partes na audiência? Prova testemunhal? Isso é prova oral. A prova oral é tá. dividida em depoimento e testemunha, porque assim, Uhum. quem falou? Eu, Carol. Carol, no próprio artigo 848, diz que eu vou ouvir minhas testemunhas. E aí eu tenho que ir lá para o artigos 821, 823 e 829.
que aí fala do número de testemunhas e quem pode ser testemunha. Até 3 testemunhas por parte. Mas eu insisto com vocês, por que eu ouço a testemunha? Perdão. Por que a Carol vai ouvir a Val e por que a Val vai ouvir a Carol? Qual o objetivo? Buscar a confissão real. Vá que a Val entregue. Vá que a Carol entregue. Acabou. Se ela admitir o que eu estou falando na defesa, acabou. A Carol está dizendo que não fazia intervalo e quer receber hora extra pelo intervalo. Aí eu pego o depoimento da Carol. E aí o juiz pergunta, senhorita Carol, a senhora fazia intervalo? Fazia. Acabou o pedido. Explodiu o pedido. E isso acontece bastante. Aí, Eduardo, ouvidas as testemunhas, o juiz te dá prazo de 10 minutos para tu fazer razões finais. Doutora Carol, doutora Val, querem fazer razões finais? Posso fazer remissivas, eu me remeto a tudo que eu falei. Ou então eu digo, Eduardo, excelência, eu quero destacar um ponto. A testemunha Hilda deixou muito claro que a reclamante adentrava no local de abastecimento de inflamáveis. Tu quer destacar alguma coisa, tu faz em razões finais. E aí, o juiz passa a decidir. A sentença é na ata. Isso tudo está dentro da ata. E tem o preposto também, né? Exato, João. E aqui, ó, o João fala, ó, no artigo, acho que foi bom o João ter falado, não se preocupem que tudo isso aqui que eu estou escrevendo, eu considero anotação adequada. Então, eu salvo e até amanhã eu boto no Moodle para vocês. Por isso que cada turma tem um jeito. A turma anterior, eu fui para outro ponto. Eu passei o esquema batido. Aqui nós estamos conversando e cada turma tem uma maneira de seguir. João, tens razão. Tu podes ouvir o reclamante e aí só o advogado da reclamada ouve e tu podes ouvir o reclamado. E o reclamado vai se fazer por preposto. E aí, até a questão do preposto, que depois da reforma, ele não precisa ser mais empregado. Porque até antes da reforma tinha a súmula 377, que dizia que tinha que ser empregado da empresa. E aí, João, com a reforma trabalhista, ele não... E eu sempre entendi que não precisava. A interpretação do artigo 843, parágrafo 2º da CLT, e a reforma mudou isso, e a reforma deixou expresso que não precisa, no artigo 8.4, agora falhou a memória. Onde é que está isso? Professor, o senhor quer que de repente eu pegue minha CLT e eu fique lhe dando um apoio? Pode ser. Deixa eu ver, mas eu tenho ela aberta aqui, Eduardo, nem te esquenta. Só quero confirmar. O do preposto provavelmente está no 84... Aqui, 847, audiência terminada, 848. É só esse que eu esqueci mesmo. Aqui, não. Só começa com elementos apresentados. Audiência no arquivamento legal. Aqui, ó, achei. 843, parágrafo primeiro? Terceiro. O primeiro, ali eu botei segundo errado, é o primeiro, e aí com a reforma veio o terceiro. Foi esse que eu me atrapalhei. Exatamente. Artigo 843, então vou botar aqui. Parágrafos 1º e 3º. Isso aí. Obrigado, gente. Isso aí. E aí e a mesma coisa vale para o preposto, João. Tens toda a razão. Porque o preposto, se não for instruído, eu não posso instruir testemunha. Eu não posso dizer para a testemunha o que ela deve dizer. Mas tu tem razão, João.
preposto, eu tenho que preparar o cara, ele tem que ler a contestação, tem que chegar lá e dizer: o senhor Felipe fazia hora extra? Não fazia. Todo horário está registrado no cartão? Todo horário está registrado no cartão. Ele tem que falar o que está na defesa. Então o preposto pode mentir. Eu vou ser mais brando, ele não vai mentir, ele vai falar o que nós falamos na defesa. Isso não é má fé, isso é estratégia de defesa. Se o ônus não é meu, eu vou dar o exemplo clássico. Assédio moral. Que 90% dos pedidos que se recebe numa petição inicial não é assédio moral. As pessoas fazem uma diferença gritante entre assédio moral e dano moral. Mas tá bem. Aí a pessoa alega que sofreu assédio moral e está postulando pagamento de danos morais pelo assédio moral. Tu imagina o seguinte, João. Aí vem lá uma petição inicial dizendo assim: o reclamante era perseguido pelo seu gestor. Isso a gente recebe todo dia aqui. O reclamante era perseguido pelo seu gestor. Não era convocado para as reuniões. Formalmente não, mas foi rebaixado. Era humilhado perante seus subordinados. Numa reunião era perseguido. Pode acontecer. Estou dizendo aqui pela inicial, certo? Aí eu pego a defesa. E eu primo pela objetividade. Quando tem que escrever bastante, tem, mas eu primo pela objetividade e pelo ônus da prova. Aí pega a defesa. Aí vem da equipe lá e diz assim: Maurício, o João lá da empresa mandou aqui um relatório. Ele disse o seguinte: ele conta aqui que o reclamante, que realmente houve um problema, o reclamante é problemático, o gestor também, teve um bate-boca. Tá bom. O que eu falo na defesa? 2 parágrafos. Nunca houve nenhum problema, nunca houve assédio moral, nunca ocorreu assédio moral e o reclamante alega inverdades. Eu nego o fato. Para quê, João? Para que ele leve testemunha, aí ele leva lá o senhor Felipe Paludo, e aí nós vamos para o principal princípio do processo de trabalho, Eduardo, que é o princípio, para mim, primazia da realidade. Atenção, né? Não desconectado do devido processo legal. E aí, João, o que acontece? Aí vai chegar lá a testemunha Paludo, senhor Felipe Paludo, e aí o juiz vai perguntar: senhor Felipe, o senhor é parente, amigo ou inimigo de alguma das partes aqui presentes? O senhor sabe quem vem a juízo deve dizer a verdade, sob pena de ser processado e preso. Promete dizer a verdade? Prometo. E ali vai começar. O senhor conhece? Alguma vez o senhor viu a dona Carol ser repreendida, sido humilhada? É isso. E João, a preparação começa aí. A preparação começa aí. E é importantíssima essa questão do preposto, como trouxe o João. Então, Carol, Eduarda, perdão, se tu olhares isso aqui, e eu fiz intencionalmente essa diminuição, essas poucas linhas representam o que a CLT pretende em termos de audiência. Aí eu vou voltar para o esquema. E é isso que vocês precisam estar preparados. Meu esquema está aqui. Porque aí o João, advogado diligente, ele tem que, se ele não advoga na Bahia, e ele tem um processo agora em Salvador, Eduardo, ele tem que ligar para a vara do trabalho e perguntar lá, para a vara que foi designada, o seguinte: escuta, como é que o juiz aí, o procedimento do juiz, a audiência una? O João tem que estar preparado para aquela audiência una. Mas tem lugares, e já aconteceu comigo, de eu ir a Santarém, no Pará, a audiência designada una, chega lá e o juiz diz assim: isso aqui é muito complexo, eu vou designar uma nova audiência para a colheita da prova oral. Eu vou fazer o quê? Ele pode fazer. Ele pode fazer. E aqui abre um parênteses na prática. O juiz, ele dá a sua cara ao processo, porque a CLT é pobre do ponto de vista processual. Então o Góes está dizendo que o juiz pode fazer o que quiser. Ao contrário, quem me acompanha e assiste lives, inclusive no Instagram ali já tem uma live que eu vou fazer dia 19 com uma desembargadora do trabalho de
do TRT2, São Paulo. Nós vamos falar sobre provas digitais. E eu vou voltar a isso. E eu sempre defendo isso. O juiz, acho que traz na sua essência a proteção. A justiça do trabalho precisa ser protetiva, não em demasia. É da sua característica ser protetiva. Agora, João, protetivo não é levantar a bandeira do coitadismo do empregado e nem dizer que o empregador pode descumprir a lei porque está sufocado pela carga tributária. Mas eu tenho defendido cada vez mais que o juiz precisa analisar a realidade e não considerar o empregado um imbecil. A imbecilização do empregado não pode levar a isso. E uma outra situação importante é o fato de que o juiz não pode se desprender do devido processo legal, ainda que este processo ande de uma forma diferente. Eduarda, ficou um pouquinho claro para ti? Claro, professor, eu fui anotando os gatilhozinhos para eu me recordar da aula passada. Não, e aí tu vai me questionando, já que tu me fizeste essa sinalização, isso aqui fica como um spoiler do que a gente vai falar, mas de qualquer maneira, a gente vai voltando a isso. Tu vai me lembrando, a gente vai voltando e não tem problema nenhum aqui. Só que aqui, tu viste, estou com o esquema agora aí demonstrado para vocês, tu viste que eu dividi aqui, né? Eu fiz a audiência inicial e a audiência de instrução. Então, o que eu faço com aquela parte una? Eu deixo a conciliação e a apresentação da defesa para a audiência inicial e eu toco para uma segunda audiência, a audiência de instrução, que é de prosseguimento. E aí, no meio disso, aí eu tenho que fazer manifestações, tem perícia, se tiver, laudo, tal, tudo mais, no meio dessas duas audiências. Mas essa expressão, audiência inicial e prosseguimento, não existe na CLT. Professor, o senhor comentou ali sobre a questão da defesa de modo oral, e no momento, então, que eu opto pela defesa de modo oral e a questão é de baixa complexidade, a resolução se dá no mesmo dia, o senhor comentou sobre as razões finais e a decisão em pauta. Se a audiência é una. Se a audiência não é una, pode acontecer de ser uma audiência inicial, mas tu não fizeste a defesa e tu quer fazer a defesa oral. Igual isso não vai transformá-la em una, se o juiz fez a audiência inicial, entendeste? Agora, isso que tu dissesse, uma questão de baixa complexidade, às vezes acontece de ser, por exemplo, matéria só de direito. Não tem necessidade de prova. E aí o juiz pode encerrar? Pode. Boa percepção a tua. Pode. Por isso, Eduarda, que tu traz uma coisa que eu sempre digo para a gurizada aqui. Muitos são colegas de vocês. Estagiários também. E advogados formados aí. Eu digo uma coisa para eles, Eduarda, que é o seguinte: nunca vão para uma audiência achando que é só tentativa de conciliação. Tem muito a ver com o que o João falou. Muito a ver com o que o João falou. Às vezes o preposto diz assim, João: doutor, a audiência inicial, né? Nem precisa dar uma olhada na contestação. Olha a contestação. Por quê? Porque o juiz pode te interrogar antes. Ele pode te pegar de surpresa. Mesmo a audiência não sendo una, ele tem o direito de fazer o interrogatório. E se ele fizer o interrogatório, João, e tu tá despreparado, é confissão, o processo acabou ali. Então, assim, por quê, Eduarda? Porque o processo, a audiência é una. O juiz, ele pode fazer o que ele quiser. Isso ele pode. Não pode fazer sem avisar. O elemento de surpresa não pode. O CPC de 2015 deixou muito claro. De qualquer maneira, sim, Eduarda, pode acontecer. Pode acontecer. Isso é como eu falo aqui para a equipe. O que eu digo para a equipe? O processo do trabalho, por ter as suas informalidades, e por ter isso, Felipe, ele é um processo de trabalho traiçoeiro. Ele é um processo traiçoeiro. E por que eu estou dizendo isso? Eu sempre digo o seguinte: recebeu uma nota de expediente dizendo assim: manifeste-se sobre o laudo pericial. Eu digo, Carol, para os advogados aqui, toda a nota de expediente que vocês receberem, vocês vão
É para manifestar do laudo? Não. É para se manifestar do processo. Olha para trás e vê se não tem coisa nova. Porque se eu tive ciência, tem coisa nos autos, e eu não fui intimado especificamente, mas eu preciso ser intimado. Tu foi? Tu está tendo ciência dos autos agora. E processo do trabalho, a preclusão está toda hora batendo na porta. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Por isso a minha preocupação quando o pessoal vai para a prova da OAB completamente desconectado do que é. Góis, então tu está dizendo que quem não trabalha na área, não está estagiando, ou não trabalha na área, não pode fazer em processo de trabalho. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que vai ter que dar uma baixada de cabeça e vai ter que dar uma estudada melhor para tentar unir esses dois aspectos. Professor, no caso Oi. da audiência UNA que o senhor citou, aquele miolinho ali da parte de prova testemunhal, a designação dos peritos, ela se antecede, no caso, essa audiência? Ela parte depois dali da notificação do reclamado? Boa pergunta. Boa pergunta. Se ela for a audiência UNA, tendo perícia, ela tem que parar. Ela tem que parar. Mesmo, e ela vai parar antes da prova oral. Porque tu pode ter uma prova fática, que depende de prova testemunhal, ainda que o laudo analise uma questão técnica, né? Então, daqui a pouco, o Felipe demanda contra o João e diz assim, o João é uma empresa fabricante de lonas de freio e utiliza o fenol. Fenol, agente químico cancerígeno, demanda insalubridade em 40%. Certo? Aí na defesa vem o João e diz, não, mas não era fenol. O que nós usamos aqui para a produção da lona de freio de caminhões é resina fenólica. É diferente. Para fazer a lona de caminhão. Isso é técnico, Carol. Então é laudo. Então vão discutir o laudo. Aí lá na perícia, o perito diz assim, o reclamante alega que não recebia máscara, luva e óculos de proteção, o que poderia elidir o agente, independentemente da discussão, entendeu? E aí eu vou ter que protestar, eu vou impugnar a questão técnica, eu vou dizer, olha, eu quero ouvir testemunha para mostrar que esse reclamante sempre recebeu. Ainda que eu entenda, e a maioria dos juízes assim entendem, que entrega de EPI tu comprova com documentos. Aí, João, entra aquilo que eu digo, a melhor defesa é a feita lá no preventivo, no teu contrato de trabalho na tua empresa, com os teus empregados. E não adianta depois querer brigar no processo. Vou brigar, vou te defender, mas vou te dizer o seguinte, não sou médico, não sou mágico, meu amigo. Entendeu, Carol? Mas então tem que parar, sim. Tem que parar para fazer o perito. Uhum. Só lembrando, né, Carol? E até tá no esquema isso ali. Se tu olhares aqui, ó, tem vários tipos de perícia, mas tu não esquece que a única que o juiz é obrigatório a deferir é quando há pedido de insalubridade ou periculosidade. Essa o juiz é obrigado a fazer. Tá As bem. demais tu tem que convencer ele a fazer, ele não é obrigado. Entendi. Pessoal, como é que tá aqui? Não tá confuso? Eu acabo me empolgando e vou fazendo o corte prático. Então, por favor, né? Me digam. Então, vamos lá. Então, para a gente terminar, e Eduarda, nós voltaremos a esse esquema, ainda mais agora que eu vi que vários participaram aqui, e é isso faz parte Isso a gente vai voltar fazendo as peças. Mas eu quero só fechar o plano de ensino, para que eu me sinto na obrigação de rapidamente, então, falamos das peças. Bom, procedimentos, recursos, procedimentos metodológicos, vocês já viram, né? A gente acabou de falar. Isso que é o legal. Na aula anterior, na turma 179, eu já comecei a falar de reclamação trabalhista. Aqui eu não vou falar. E aí vou me dizer, tá ótimo, é assim que funciona. Pessoal, isso aqui é um repeteco do que está ali no Moodle. Critérios de avaliação
A única coisa de diferente são aquelas avaliações que vocês têm que fazer da disciplina, de mim, a autoavaliação, isso é importante. A gente sempre faz um feedback rápido, até para vocês me dizerem, Maurício, está muito rápido, tem isso, tem aquilo, falta isso, não tem problema nenhum. E eu queria só fechar a nossa aula com a bibliografia. Tem o livro aqui do professor Sérgio Pinto Martins, já tem edição de 2020, se não me engano, 2021. Para mim, é o melhor livro para estudar para a OAB. O Sérgio é nosso professor da pós, nosso amigo, sempre atende nosso pedido da PUC, sempre vinha no presencial, na pós, na especialização. Acho que é o melhor livro, ele tem direito do trabalho e acho que, para resumir, tratando de súmula, de orientação jurisprudencial, para mim, eu compraria esse livro, se tiver que comprar, compraria esse livro. Professor, esse livro eu tenho, só que é Manual do Direito do Trabalho, e esse homem é incrível, o jeito que ele escreve, eu consigo entender, é super prático o jeito que ele escreve. O Sérgio é desembargador do TRT e, como eu te disse, é um amigo nosso de muitos anos, principalmente meu, do professor Eugênio e do professor Gilberto. E sempre quando ele vem, palmeirense, fervoroso, mas é um cara, João, que tu olha para ele e tu diz assim, não, esse cara não deve escrever o livro que ele escreve. E Eduardo, se tu olhar o currículo dele, ele é professor da USP e da Mackenzie, acho que é da Mackenzie ou de São Francisco, agora não me lembro, lá em São Paulo. Mas, Eduardo, ele escreve sobre tributário, ele tem livro de tributário, ele tem livro de previdenciário, tem livro de um monte de coisa. Produz livro que é uma coisa de louco. Mas, assim, esse livro ajuda. Esse segundo livro aqui foi escrito pela juíza de Porto Alegre, aqui, a Cíntia, a professora Jimena, o professor Eugênio, da casa, que vocês conhecem, e esse Reles professor que aqui escreveu. Nós fizemos até a 9ª edição, até a 8ª, mas tem a 9ª, e desde ali a editora deu uma parada, tem até a 9ª edição. Mas ele já está desatualizado, porque ele parou em 2019. E aqui o manual de prática do Sérgio Pinto Martins. Eduarda, se tu me dissesse assim, eu quero comprar o livro mais completo de processo do trabalho, e aqui já tem de 2021 também, é o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, nosso amigo também, é desembargador do Espírito Santo. Me parece que esse livro é o mais completo, é o mais caro também, mas é o mais completo. Quem quiser outras dicas, quem quiser aprofundar, quem quiser livros mais específicos, como eu faço com os meus orientandos, me contate que a gente conversa sobre isso. Meus caros, eu não vou cansá-los mais e também não vou cansá-los. Eu não quero começar e deixar um rabo solto da reclamação trabalhista. Então, eu prefiro começar e já vou deixar o caso para vocês na semana que vem. Até amanhã eu deixo a gravação da aula no YouTube e o que nós escrevemos aqui eu boto no Moodle para vocês. A palavra está com vocês. Alguma dúvida? Querem mudar alguma coisa? Alguma coisa não ficou clara? Metodologia, vocês esperavam outra coisa? Desejam uma alteração? Fiquem à vontade. Muito boa aula, professor. Beleza? Ficou bem, Felipe? Então tá bom. Bom. Muito bom, professor. Excelente. Valeu. Então, professor, tá, só uma última Carol. dúvida. Oi. A questão das peças, elas vão ser desenvolvidas durante o horário de aula? Boa. Boa tua... acho que nós podemos falar rapidamente sobre isso. Muito boa a tua pergunta e realmente faltou da minha parte esse esclarecimento. Muito bom. Deixa eu fazer uma coisa. Muito bom, cara. Aqui, ó. Como é que funciona? Eu deixo o caso para vocês, como este aqui, caso criado da minha cabeça. O que nós vamos fazer na aula que vem? Na aula que vem nós vamos ler esse 840, que prevê
a reclamação trabalhista. Eu não preciso desse CPC para fazer a inicial. Deixei um casinho simples. E com base na inicial, nós vamos fazer do zero. Não tem modelo. Eu abro um Word em branco do zero. Então, veja aqui, ó. Esta peça eu construí com o pessoal da manhã da 169. Ó. Qualificação, endereçamento, qualificação, e fui para os fatos. E note que é extremamente singela. Completa, mas singela. Ó. Isso aqui eu fui fazendo com vocês. Então, eu digo lá, Carol, e aí? Substituição. Alguém tem uma sugestão? Como é que vamos começar? Nós vamos fazer juntos. E depois que a gente terminar, ó, nós vamos discutindo aqui. Tu viu aqui, ó? BJG, eu botei um tema de casa. Aí, foi lá aqui. Pedido. Valores dos pedidos. Ó, entendimento da jurisprudência sobre essa questão. Terminou. Em 4 páginas eu fiz uma inicial, e não é porque eu fiz junto com os alunos, que do ponto de vista prático está excelente, e que jamais será decretada inépcia dessa petição aqui. E eu jogo contigo, Carol. Eu tenho iniciais, recebo iniciais de advogados de 1 página, 1,5 páginas. Então, desde que traga os requisitos básicos e singelos do 840 da CLT, Carol, então a aula vai ser assim. Aí daqui a pouco tu vai dizer assim, Maurício, pois é, eu acho que eu faria diferente. Eu colocaria essa parte aqui das providências que tu colocou por último, eu colocaria aqui, Carol, toca a ficha, a inicial é tua. O estilo é teu. Que quando o João estiver lá, Lap Advogados, o João tem o escritório dele, ele vai fazer o que ele quiser com a inicial. Mas aqui a gente está dando a espinha dorsal e o básico. Mas se vocês sugerirem, eu te digo o seguinte, eu não sou vaidoso, coisa que eu não sou, é vaidoso e inflexível. Então, assim, nós vamos construir juntos, mas a petição começará do zero, não tem modelo. Isto? Isso aí, Então é show de isso, bola. gente. Valeu. Boa noite, se cuidem. Bom final de semana, até semana que vem. Boa noite, noite. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.